Oi, turma! Hoje nós faremos Geografia na apostila, página 11, falando um pouco sobre a contribuição dos portugueses aqui para a formação da cultura brasileira. Nós também falaremos um pouco dos africanos e suas contribuições. Então, página 11, vamos fazer a leitura, analisar algumas imagens e fazer algumas atividades. A língua falada no Brasil, as lendas, as cantigas de roda e as festas populares regionais como folguedos, como o carnaval, as festas juninas, as cavalhadas, o fandango e o bumba meu boi, são de origem portuguesa. Então vocês estão vendo ali duas representações de festas que vieram então dos portugueses. E mais abaixo diz assim: você e seus familiares já participaram de algum folguedo? Se sim, qual? Então conversem com a sua família para ver se vocês já participaram e se quiserem podem tentar achar um espacinho ali e anotar o nome dessa festa, tá? Muitos pratos típicos brasileiros são resultado de receitas portuguesas adaptadas, pois no período colonial os portugueses não tinham todos os ingredientes que estavam acostumados a utilizar. Arroz, couve, alface, cebola, pepino, alho, trigo e azeite de oliva são alguns exemplos de alimentos inseridos pelos colonizadores portugueses no hábito alimentar brasileiro. No dia a dia, você consegue identificar a influência da cultura portuguesa nos alimentos que consomem no café da manhã, no almoço e jantar? Cite alguns exemplos. Então, pessoal, será que vocês se alimentam de algo que tem origem portuguesa? Vocês podem pesquisar, analisar o que vocês se alimentam e anotar ali alguns desses alimentos de origem portuguesa. Caso não tenha nenhum, não precisa anotar nada, tá? Na página 12, os colonizadores portugueses também influenciaram a arquitetura, a arte, a literatura e a música, contribuindo para a formação da identidade cultural brasileira. Então vocês estão vendo ali duas construções e essas duas construções, inclusive bem bonitas e antigas, são de origem portuguesa. Vamos brincar? Desembaralhe as letras para descobrir o que as cidades retratadas nas fotografias acima têm em comum. Então vocês estão vendo ali algumas palavrinhas embaralhadas e vocês vão ter que desembaralhar. No lugar onde você mora, há construções com esse tipo de arquitetura? Então assim, vocês podem tentar relembrar o caminho ali que vocês vão até a escola, alguns lugares ali da Fazenda Rio Grande, tentando imaginar se tem esse tipo de arquitetura. Se não vier nada na sua cabeça, você também pode pesquisar para tentar encontrar esse tipo de arquitetura na Fazenda Rio Grande. Será que existe ou não tem, tá? Agora falando sobre os africanos, vamos fazer a leitura ali, ainda na página 12, que diz assim: a maioria dos povos africanos foi trazida pelos europeus na condição de escravizados para trabalhar no cultivo da cana-de-açúcar e do café, na extração de minerais e nos afazeres domésticos. Então vocês estão vendo ali uma imagem com o nome Uma Senhora de Algumas Posses em Sua Casa. Então vocês estão vendo ali a senhora, né, fazendo uma costura e também ali alguns escravos trabalhando nos afazeres domésticos. Na página 13, os africanos escravizados pertenciam a diferentes tribos e reinos da África, apresentando, portanto, diferentes características, tanto físicas quanto culturais. Observe no mapa a seguir as principais rotas de tráfico de africanos para o Brasil. Então vocês estão vendo ali um mapa onde esses africanos foram levados para Recife, para Salvador, para o Rio de Janeiro e foram então escravizados, e eles faziam tanto o trabalho de mineração como o cultivo da cana-de-açúcar, e as mulheres e crianças trabalhavam nos afazeres domésticos. A professora deixou disponível no Google Sala de Aulas um vídeo bem completo falando um pouquinho sobre os africanos, a vinda deles para cá e tudo que eles passaram ao chegar aqui. Lembrando que eles foram trazidos à força para trabalharem como escravos aqui no Brasil, tá? Então, de acordo com esse mapa que vocês estão vendo na página 13, tem uma perguntinha.
As cidades brasileiras que mais receberam escravizados foram. Então tem ali 3 cidades brasileiras que mais receberam escravos. Você vai colocar então o nome dessas 3 cidades, tá? A escravidão dos povos africanos no território brasileiro durou, olha quanto tempo, mais de 300 anos, até a sua abolição no ano de 1888. Eles eram privados de liberdade e sofriam muitas violências físicas praticadas pelos seus senhores. Então, por isso que a professora colocou esse vídeo, que é bem completo para vocês assistirem, para vocês terem uma ideia do quanto eles sofreram aqui no Brasil. O maior símbolo de resistência desses povos eram os quilombos, lugares organizados para abrigar os escravos que buscavam liberdade. Então, até a professora daqui a pouco vai colocar algumas imagens para vocês observarem desses quilombos, que eram esses locais, então, que os escravos acabavam habitando para tentar ter uma liberdade, tá? Então, esses lugares eram chamados de comunidades quilombolas. As comunidades quilombolas são terras onde habitam descendentes de africanos que buscam preservar a cultura, as tradições e as técnicas herdadas de seus antepassados. Muitas dessas comunidades estão estabelecidas onde antes existiam antigos quilombos. De acordo com a Fundação Cultural Palmares, o Brasil conta atualmente com cerca de 2.958 comunidades remanescentes de quilombos, localizadas nas áreas urbanas e rurais da maioria das unidades federativas. Então, observem o significado de quilombo aqui no vídeo. Lugar secreto em que ficavam ou para onde iam os escravos fugidos, normalmente encoberto ou escondido em meio a mato, quilombo dos Palmares. Brasil, localidade povoada por negros que haviam fugido do cativeiro, sendo dividida e organizada internamente, geralmente, e também havia índios. Observem essa imagem, então, de um local chamado quilombo. Na página 14, tem ali a seção Você Sabia, onde eu quero que vocês façam a leitura, e abaixo tem ali a seção Geografia na Prática. Então, com base no mapa a seguir, resolva as atividades propostas a seguir. Então, pessoal, eu quero que vocês observem esse mapa Brasil, Comunidades Remanescentes de Quilombo, e observem que em cada estado tem uma numeração, e essa numeração, então, indicam as comunidades. Por exemplo, no Paraná tem 38, em São Paulo 56. É bem importante observar todo ele e as quantidades, até para vocês identificarem qual é o estado que tem mais comunidades e o estado que tem menos comunidades. A professora também colocou aqui no vídeo mais algumas imagens de comunidades aqui do Brasil, onde habitam os africanos, tá? Na página 15 tem ali a atividade número 1, onde vocês vão marcar verdadeiro para as alternativas verdadeiras e falsas para as alternativas falsas. Então, em todas as unidades federativas brasileiras há comunidades de quilombos, observem no mapa para vocês conseguirem identificar. Aí, pessoal, vocês vão fazer a leitura de todas as frases do verdadeiro ou falso, observando o mapa e marcando ali. Na atividade número 2, pesquise se na unidade federativa onde você mora existem comunidades remanescentes de quilombos e, se existir, quais são. Observando o mapa, a gente observa que no Paraná existem 38 comunidades. Vocês vão pesquisar pelo menos o nome de umas 2 ou 3 comunidades dessa e anotar na número 2, tá? Número 3, pesquise em livros e sites como é a vida dos moradores da comunidade de quilombos no Brasil. Registre as informações nas linhas a seguir e participe do debate que o professor vai propor sobre o assunto. Claro que aqui não vai ter debate, né, pessoal? Só que eu quero que vocês pesquisem, então, hoje em dia, como é a vida desses moradores nesses locais, ok? Na página 16, nós vamos falar, então, sobre a contribuição desses africanos aqui
para a cultura brasileira. Assim como os portugueses trouxeram muitas contribuições, os africanos indígenas também trouxeram muitas contribuições para a cultura brasileira. Então vamos fazer a leitura da página 16, observando as imagens para realizarmos algumas atividades. Então, quando aportaram no Brasil na condição de escravizados, os povos africanos não tinham pertences materiais, mas trouxeram sua cultura, como a língua, a música, a dança, a culinária, a religião e técnicas de trabalho que foram fundamentais para o desenvolvimento econômico desse território. Leia as fotografias a seguir que retratam exemplos da contribuição dos povos africanos para a formação da identidade da cultura brasileira. Então, a capoeira é uma representação cultural que mistura esporte, luta e dança, acompanhada pelo ritmo do berimbau e pelas cantorias africanas. O samba de roda e os instrumentos musicais como reco-reco, berimbau, atabaque, cuica e tambor são exemplos de influência africana na música brasileira. O acarajé, que é um prato típico africano, e muitas outras culturas, tá? Então, de acordo com a página 16, vamos para a página 17, onde tem ali algumas atividades. As línguas africanas também exerceram grande influência no modo de falar do povo brasileiro. Então, número 1, encontre no diagrama palavras de origem africana incorporadas ao nosso vocabulário. Será que você consegue achar 8 palavras? Então, nesse caça-palavras existem 8 palavrinhas de origem africana. Vocês vão ter que tentar encontrá-las, tá? Depois disso, na número 2 diz assim: convide sua família para pesquisar com você o significado das palavras encontradas no diagrama. Registre o resultado da pesquisa no caderno. Então, até coloquei ali, ó, deixei um arquivo organizado. Lá no Google Sala de Aulas, a professora organizou essas palavras num arquivo, onde vocês vão abrir o caderno de geografia, copiar essas palavrinhas e pesquisar os seus significados. Lembrando que são palavras africanas, eu quero que vocês então coloquem o significado de cada palavra no caderno de geografia. E a última atividade, que é na página 17 ainda, na seção lápis na mão, diz assim: complete o esquema a seguir com base em seus estudos. Então, olha lá. Povos que deram início ao processo de formação do povo brasileiro. Nós estamos falando de 3 povos: dos indígenas, dos portugueses e dos africanos. Então, vocês vão completar com o nome desses 3 povos e ali tem algumas frases que vocês também deverão completar. Então, ali diz assim, ó: já habitavam as terras que atualmente chamamos de Brasil. Quem já habitava? Os portugueses, os africanos ou os indígenas? Vieram com o objetivo de. Quem veio para o Brasil com o objetivo do quê? E foram trazidos à força para trabalhar como? Quem foi trazido à força e para trabalhar como o quê? Então, é isso que vocês vão completar. Então, por hoje é só. Vocês têm essas páginas de geografia, tem atividade no caderno, tem o arquivo para vocês acessarem e copiarem no caderno, e também tem um vídeo disponível bem completo falando sobre a vinda dos africanos para cá. Qualquer dúvida, a professora está à disposição. Lembrando que hoje vocês também terão filosofia. Até a próxima aula!